não consta mais esse caminho de ordenanças, porque a ordenança era prejudicial. Não mais por um antigo caminho feito por Moisés no Monte Sinai, foi o monte que ele recebeu ali a lei, e que a lei, ela não libertou o povo, mostrou o povo que estava cativo, e precisava ser liberto, não somente por Moisés, que Moisés ele também vai ser um tipo, e ele mostra de forma, uma sombra da libertação de Israel, mas liberto por Cristo. Então, amém, você pode se sentar, glória a Deus. Eu tenho mais um aviso muito importante, por sinal. Você sabe, nós estamos na vigência de uma escola que nós estávamos assim aguardando há tanto tempo. Praticamente há 2 anos, por causa da pandemia, nós não tínhamos a escola de discípulos. E ela voltou com tudo. Nós temos uma turma, a turma dessa escola, ela tem quase 50 alunos. Então, assim, nós temos vibrado como professores, como supervisores pedagógicos, enfim. E é uma bênção, amém? Glória a Deus. Então eu quero te encorajar, querido, a se matricular na escola de discípulos da Igreja Batista do Amor. Pastor, mas eu posso? Pode, não é? Se você ainda não foi batizado, o requisito é descer as águas. Então o primeiro passo é você fazer a jornada da aliança, e nós estamos com material lindo, impresso, para que você se prepare para o batismo. E aí é só procurar o seu líder de célula. Tenho certeza que no próximo batismo, talvez já aqui no tanque batismal que ele está sendo preparado, vai chegar, amém? E aí depois você pode se matricular na escola de discípulos. Mas você que já é batizado, já está na IBA, você não fez a escola, então matricule-se. Ah, pastor, eu vim de outro ministério, ainda não fiz a jornada da visão. Então precisa fazer. A jornada da visão, nós também regularmente chamamos. Ontem nós tivemos um encontro, tomamos um café junto com quase 10 pessoas novas que estão chegando, estão se aliançando. Então, para esses que estão chegando, façam a jornada da visão para conhecer a igreja, se aliançar com ela e matricule-se então na escola de discípulos. Mas eu creio que a maioria de nós já está em condições, já está credenciada para participar da escola. Então não pode ter impedimento. Sabe, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos desejar realmente buscarmos a Deus nesse tempo, e quanto mais buscarmos o conhecimento da palavra, menos engano haverá, menos ventos de doutrinas humanas haverá que nos influenciem. Então, você é convidado para isso. Obrigado, querido irmão Edivaldo. E aí eu estou dando essa ênfase, por quê? Porque o nosso esquema da escola ficou-se muito fácil de você participar. Que antigamente precisava terminar uma turma, um ciclo de quase 6 meses, para que você pudesse, então, ingressar na próxima turma. Então, quem perdia o bonde era só depois de 6 meses. Agora, nós temos hoje o modelo de módulos. Então, nós temos aproximadamente 8 módulos na escola toda, na escola de discípulos. E cada módulo normalmente dura 3 semanas, em média 3 semanas. O módulo que eu ministrei terminou ontem. Era salvação, filiação e graça. Eu ministrei e terminou ontem. Então, no sábado que vem, começará um outro módulo, que é o Espírito Santo. Nós já tivemos
Princípios da Fé com a pastora Ana, tivemos Escrituras com o pastor Carlos. Eu terminei ontem Salvação, Filiação e Graça, e nós começaremos então no sábado que vem, 15h, o Espírito Santo, que é um outro módulo. Pastor, não fiz nenhum desses 3 primeiros, posso começar agora? Pode. Fala assim, eu posso. Amém? Mas e esses 3 módulos que eu perdi? Aí, quando encerrar esse ciclo, desses módulos, os 8, aí começaremos uma nova turma. Aí você paga esses 3 que você não fez na próxima turma. Amém? Glória a Deus. Então é simples. Assim, não tem como dar errado, né? E a gente está analisando também, algumas pessoas falam que o sábado à tarde é um pouco difícil. Nós estamos avaliando a possibilidade em breve de termos uma turma durante a semana à noite. É um pensamento, e nós vamos fazer também uma pesquisa para ver se vamos ter realmente turmas que possam aderir a esse outro dia, também para a gente atender um outro público que não pode vir no sábado, mas a maioria pode. Aliás, nós fizemos isso e tomamos as informações e vimos que a maioria pode, amém? Então eu queria dar essa ênfase, porque é algo muito importante, você não pode ficar de fora, sabe por quê? Porque isso faz parte da jornada do vencedor. Quantos mais que vencedores nós temos aqui nessa manhã? Você recebeu a palavra recentemente, né? Mais que vencedor. Você sabe que em Cristo você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor por meio daquele que o amou. Amém? Então, isso é uma realidade. Então, a jornada dessa pessoa que é mais que vencedora é trilhar esse caminho. Amém? É trilhar, não é, esse caminho de crescimento. Como Paulo disse aos Filipenses, que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam, e ele avançava para aquelas que diante dele estavam, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, nós não podemos parar. Algumas pessoas acham que alcançaram um status quo na fé, né, um patamar na fé, e querem administrar. Cuidado com administrar a sua espiritualidade. O caminho do crente é como a luz da aurora. É a justiça, é a vereda do justo. Ela precisa brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. O que tende a querer administrar, fazer só manutenção, a tendência não é brilhar mais, é ir apagando. Porque o caminho nosso é crescimento ou declínio. Então nós não podemos aceitar declínio na vida espiritual. Por isso nós fomentamos aqui na igreja que nós tenhamos essa vontade de crescer. E depois da escola dos discípulos, nós temos a escola de líderes, que preparam uma liderança segundo o coração de Deus, para exercer o sacerdócio universal de todo crente, para ir, ganhar, consolidar, discipular, enviar, para fazer o ministério que está na mão do povo, para ser um líder de célula, para ser um pastor de pequeno rebanho, para exercer o seu ministério com espiritualidade, com devoção, com os dons e talentos que Deus lhe deu. Então nós precisamos entender isso, que há um caminho, e você está inserido nesse caminho, amém? Amém, povo de Deus? Dá um glória a Deus aí, bem alto. Tá, agora dá um glória a Deus maior do que esse aí, vamos lá. Aí, viu, você pode fazer melhor, viu? Aplauda o Senhor agora, igreja. Tá bom, tá bom. Agora aplauda mais alto agora o Senhor. Aí, ó, você pode fazer melhor, né? Sempre você faz assim, uma medida, né? E depois, quando fala, faz, aí você fala, então já faz o máximo, querido. Já dá o seu melhor, já se entregue totalmente. Já dá um glória a Deus mais alto que você puder. Já dá as palmas mais alto que você puder. Já dá a cambalhota mais pirotécnica que você puder. Na presença de Deus, sabe, respondendo à graça dele, porque é a maravilhosa graça, amém? Você está empolgado que Jesus te salvou? Você cantou com o coração, querido, não precisa nem pregar mais depois dessas canções. Eu louvo a Deus porque, mesmo não comunicando, muitas vezes com o ministério de louvor, as canções que são escolhidas estão totalmente voltadas àquilo que nós vamos pregar. E mais do que isso, nós vemos o que? A letra das canções cristocêntricas. Tudo aqui exaltando Jesus,
tudo aqui dando excelência a Jesus, tudo aqui erguendo um trono de louvor a Jesus, tudo aqui dizendo que Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o mistério da graça expressado aqui nessa terra. E eu e você precisamos, sabe, sermos tomados por um espírito de empolgação com isso. Sabe, não podemos ficar com aquela carinha de maracujá de gaveta, ficar assim, sabe? Não, temos que vibrar com essa notícia. Amém, povo de Deus? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Mas quantos vivos nós temos aqui nessa manhã? Então, você tem o fôlego de vida para exaltar o nome do Senhor, para glorificar. O corpo fala, não é, Cris? O corpo fala. Porque a ministração de louvor e adoração com a dança, porque o corpo fala. Enquanto a Cris está ministrando com também as ministras do Ministrarte, está comunicando algo à igreja e, sobretudo, verticalmente a Deus. O corpo fala. O que você está comunicando a Deus? Com seu rosto, com a sua voz, com as suas mãos, com o seu coração, com a sua atenção, com a sua vibração. O que você está comunicando? Amém, Jesus? E uma coisa é certa, querido. O crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Pastor, mas será? É. Abraão é o pai dos crentes, é ou não é? Ele dava glória a Deus, ele fortalecia a sua fé, dando. E o Herodes, que não glorificou a Deus, foi comido por bichos. Eu acho melhor a gente dar glória a Deus, não é? Então dá um glória a Deus novamente, igual o de Abraão aí. Isso. O pai da fé glorificava. Por isso que eu falo, se o pai da fé glorificava a Deus e fortalecia a sua fé, os filhos devem fazer o mesmo. Então tem crente que está precisando de um recall, né, com aqueles carro que está com defeito, volta para a fábrica. Amém, Jesus? E nós temos liberdade. Nós estamos vivendo num tempo que está falando de liberdade. Será que nós vamos perder liberdade? Será que vai ser privado? Mas para que a gente quer liberdade? Nós temos ela hoje, o que nós estamos fazendo com ela? Então, querido, Paulo falou, não use da liberdade para libertinagem. Isso está longe de nós, mas temos que usar a liberdade para glorificarmos o nosso Deus, exaltarmos o nosso Deus, que as pessoas vejam Cristo em nós, que é a esperança da glória, a empolgação, porque se vê um crente meia boca, com carinha de maracujá de gaveta, vai falar, eu não quero ser crente não. Se vem para um culto que parece mais um funeral do que uma celebração, eu não quero ir para essa igreja não. Não é o caso nosso não, só estou dando um exemplo, viu? Mas a gente sempre encoraja, então vamos permanecer como nós cantamos, celebrai, a Cristo celebrai. Cantei no tom certo? Mais ou menos, né? Ressuscitou. Por que a nossa celebração está totalmente associada à ressurreição de Cristo? Por que no funeral muitas vezes tem tristeza copiosa? Porque eles não têm esperança da ressurreição. Acha que acabou. Mas nós temos esperança que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele é a primícia. O que é primícia? A primeira parte dos que morrem, dos que dormem. Ele é a primícia. Então Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E é o que nós estamos falando hoje aqui com a ceia. Nós estamos anunciando a morte de Jesus. Mas pelo que consta, Ele não está morto, porque Ele ressuscitou e Ele voltará. A ceia aponta para trás, aconteceu algo que mudou a nossa história. A ceia aponta para hoje, nós precisamos examinar o nosso coração. E a ceia aponta para frente, Jesus vai voltar. Amém? Então nós sempre estamos celebrando. Como eu sempre falo, daqui a pouco vou falar novamente, quando estiver ministrando a ceia. Não é um cortejo póstumo fúnebre. Por quê? Porque Jesus não está morto. Amém? Lembramos da morte, mas Ele não... Como disse a palavra, quando olharam no túmulo, Ele não está aqui. Você pode dar um glória a Deus daquele tipo de Abraão? Aí, ó, tá vendo? Você pode fazer. Amém, Jesus? Então não é um cortejo fúnebre, mas é uma marcha vitoriosa rumo
a Jerusalém celestial. Quantos vão habitar em Jerusalém celestial? Aleluia. Então abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Hebreus capítulo 10, estou abrindo em Romanos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, comigo faz um coro dizendo misericórdia. Eu marquei aqui Romanos. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, a nossa ousadia para entrar no santuário é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração singelo ou sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? O dia se aproxima, o dia com D maiúsculo é aquele dia glorioso que nós esperamos. Amém, Jesus? Pai, essa é a tua palavra, nós declaramos e profetizamos a tua palavra, ela é viva e eficaz, e que ela, como a espada mais, ó Deus, contundente que há nesta terra, a espada de dois gumes, que é cortante, penetrante, ela penetre na nossa alma e nosso espírito para discernir os intentos e os pensamentos do nosso coração. Pai, nós declaramos que o Senhor tem liberdade no nosso meio. Traga, Senhor, nesta manhã, iluminação, revelação da sua vontade, do seu querer, e nos alinha, Deus, ao sentimento que está no seu coração, que nós subamos, ó Deus, e busquemos as coisas do alto, saiamos daqui totalmente transformados, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos, ó Deus, que o sacrifício não foi em vão, a graça não se tornou vã, ela não apenas nos poupou da morte, mas ela nos deu vida e vida abundante. Assim nós oramos e te agradecemos. Usa, Deus, o pregador nessa manhã, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluia. Bom, eu quero primeiramente, antes de entrar na mensagem propriamente dita, embora tudo que nós vamos falar está associado a ela, mas falar da carta aos Hebreus. Hebreus é uma carta e não tem autoria, embora muitos, talvez a maioria dos teólogos demonstrem, né, que Hebreus deve ter sido escrita por Paulo, mas uns falam que foi por Apolo, outras pessoas do Novo Testamento que tiveram proeminência, mas isso não vem ao caso. O importante é o propósito da carta, e o propósito da carta de Hebreus é apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo. Amém? Então, Hebreus, se você quiser extrair dos 13 capítulos de Hebreus, a suma é a superioridade e também a suficiência de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Amém, povo de Deus? Quem está acordado aí, diga glória a Deus.
Amém? Então, do primeiro capítulo até o capítulo 10, ou a metade do capítulo 10, nós vemos o autor falando sobre essa superioridade de Jesus, ou de Cristo, sendo Cristo maior do que os anjos, sendo Cristo maior do que Moisés, sendo que Cristo é maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento, e também dizendo que a nova aliança é maior do que a antiga aliança. Então, ele é bem separado, até o 10, nós vemos claramente esses princípios sendo mencionados aqui na carta aos Hebreus. E do capítulo 10 até o fim da carta, que é o capítulo 13, o autor está falando da superioridade da fé. Porque os hebreus eram, de fato, israelitas, haviam recebido a mensagem, haviam se convertido, talvez, alguns dizem que era a segunda geração de cristãos ali, naquela região de Israel, de Jerusalém, mas alguns estavam achando demorada, tardia a volta de Cristo. E começaram a desejar voltar aos rudimentos da lei, a voltar às práticas do judaísmo, a tentar se relacionar com Deus por meio de obras humanas. E, na verdade, o autor diz que há uma superioridade, não da justiça que procede das obras humanas, senão a justiça que procede da fé. A fé superior, porque a fé aponta para Cristo, sendo Ele o autor e consumador da fé. Então veja que o autor vai apelar exatamente para isso. Continue crendo, continue avançando, continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus, mas não existe crescimento na graça e no conhecimento senão por meio da fé, porque para acessar a graça, para acessar o conhecimento de Deus, para nos relacionarmos com Deus, que é Espírito, nós precisamos ter fé. É por isso que está aqui o texto que diz que aqueles que querem agradar a Deus devem ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se achega a Deus deve crer. Como que é uma pessoa crer? Com fé. Crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, veja bem, queridos, nós temos aqui então a suma da carta. Nós temos aqui exatamente isso. Cristo é superior. Amém, Jesus? Então diga assim: Cristo é superior. Ele é excelso. Diga, Ele é excelso, é superior. Isso tem que mexer com a gente, porque nada mais pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. E nós temos vivido um tempo em que outras coisas têm ocupado, mesmo sem querer, esse lugar. Nós precisamos cuidar para que a nossa esperança não se resuma a Cristo somente nesta vida. Como Paulo disse, se a minha esperança em Cristo se resumir, se restringir, se limitar somente nesta vida, eu serei o mais infeliz ou miserável de todos os homens. E a gente tem achatado muitas vezes a nossa esperança às coisas deste mundo, desta terra, desta vida. Sendo que aqui o autor dos Hebreus fala, existe algo maior, existe algo supremo, existe algo melhor, existe algo que é superior. E é um privilégio para nós hoje acessarmos esses lugares, acessarmos esses bens, acessarmos essa presença que é superior, que é maior e que é suficiente em si mesma. Então, nós temos realmente essa suma aqui em Hebreus, mas nós estamos numa parte de Hebreus que é Hebreus 10, do 19 ao 25, e nessa parte de Hebreus, e o texto que eu chamo a atenção é o 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o autor está dizendo que nós temos agora o que? Intrepidez, diga intrepidez. Intrepidez para entrarmos no santo dos santos.
entrarmos no lugar de adoração, entrarmos na presença de Deus, entrarmos agora não mais num tabernáculo humano, terreno, mas num tabernáculo celestial, por meio do sangue de Jesus, porque por meio do sangue de Jesus que nós cantamos aqui, que está sendo ministrado nesse domingo, nós podemos acessar essa presença gloriosa de Deus, nós podemos correr para os braços do Pai, porque Jesus inaugurou com o seu próprio sangue esse novo e vivo caminho. Havia um velho caminho, que era o caminho da lei, que era o caminho das obras da lei. E ele se tornou o quê? Ineficaz para o homem. Por quê? Porque a lei era ruim? Não, Paulo disse, a lei é boa, santa e justa, mas a lei é espiritual, e o homem é carnal, por isso essa conta não fechava. Então precisou descer um homem espiritual, saber Jesus, com seu sangue, se fazendo homem, pagar a nossa conta e inaugurar agora um novo caminho, que eu e você podemos acessar pela fé. Antes, nós precisávamos fazer tantas coisas para acessar e não conseguimos, e não conseguiríamos. Essa tentativa do homem merecer, ela só trouxe para o homem exaustão e decepção. Mas agora, crendo, eu sei que Jesus é perfeito, ele atendeu o padrão de Deus e agora pelo sangue dele eu entro na presença de Deus. Quem recebe isso nessa manhã, diga glória a Deus. Então diga assim, que privilégio! Não, mas com quem acha que é privilégio mesmo, né? Diga assim, que privilégio! Isso, assim que tem que ser nossa expressão. A gente fala, que privilégio. Ué, mas que privilégio é esse? Tem gente que nem fala, né? Fala, filho, a fé fala, vibra com Jesus. Porque senão, mais do mesmo não resolve. Nós precisamos vibrar com essa revelação. Crente que é vencedor é aquele que vibra, é aquele que põe dentro do seu, sabe, do seu coração, aquilo que está no seu sangue, essa realidade. Então, é um privilégio. E essa sessão de Hebreus 10, de 19 a 25, fala do privilégio que nós temos de acessar a presença de Deus. Diga, é um privilégio. Porque nós não podíamos. E no Velho Testamento, que era a sombra do Novo, o sumo sacerdote, ele ia com uma corda amarrada na sua cintura e entrava, por quê? Porque se tivesse alguma falha, o que aconteceria? Ele estaria, então, morto. E puxavam a corda para tirar o homem de lá. Então nós precisamos entender, querido, que agora nós temos o privilégio. Podemos correr com, diga, intrepidez, ousadia. O sumo sacerdote entrava com o quê? Não, o sumo sacerdote entrava com o quê? No Velho Testamento, medo. Ele entrava com medo. E você, agora sacerdócio de uma nova aliança, entra como? Quem está ouvindo essa mensagem nessa manhã? Vou ler de novo o texto aqui, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, quantos são irmãos? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus já verteu o sangue? E já derramou o sangue? Pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu. O que é o véu? A sua carne. Isso já aconteceu. O Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, depois os hebreus continuaram fazendo, né, até os judeus ortodoxos ainda fazem, Yom Kippur, eles fazem o dia da expiação, então o sacerdote, ele sacrifica pelos seus pecados, pelos pecados do povo e entra no tabernáculo. Ok? Mas ele entrava com? Por quê? Porque vai que ele não fez o dever de casa dele direitinho. E tem crente hoje na nova aliança que está preocupado de entrar na presença de Deus, porque, eu não falei muito assim amavelmente com a minha esposa. Será que eu posso orar? Aí que você tem que orar, filho. Para você voltar onde você caiu, se arrepender e fazer o que você já foi preparado em Cristo Jesus para fazer. Tratar com amabilidade, fazer fluir o fruto do Espírito na sua vida. Mas voltando ao texto, o sumo sacerdote, ele entrava temendo. Por quê? Porque ele podia ser fulminado pela glória. E lá naquele lugar que ele entrava, que era o Santo dos Santos, porque tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Então tinha
uma primeira parte e tinha uma segunda parte. Essa segunda parte era super restrita e só esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano exatamente para fazer esse sacrifício. Então hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia e intrepidez, não mais com medo e timidez. Amém? Ah, mas eu dei nota fora. Entra no Santo dos Santos, porque não é a sua bondade que te faz entrar, é o sangue de Jesus. Porque se dependesse da nossa bondade, a gente teria medo de entrar nesse lugar, porque a gente poderia ser fulminado. Quem está entendendo isso? Então, crente ousado, intrépido, não é aquele que se acha bom. Ele não se acha a última bala do pacote. Ele sabe que mesmo com as suas imperfeições, ele crê que Jesus é perfeito. Então, agora, o perfeito cumpriu a lei, ele fez o que deveria ser feito. E agora, ele me deu de graça esse acesso, se eu crer. Amém, Jesus? O Santo dos Santos era um ambiente do tabernáculo no Velho Testamento. É claro que depois, com a construção do templo, nós temos também compartimentos no templo para adoração e sacrifício. Mas vamos voltar ao início. O tabernáculo era um modelo de um templo retrátil, portátil. Por quê? Porque o povo era peregrino, então ele montava e desmontava. Então o tabernáculo tinha esses compartimentos. No Santo dos Santos estava o quê? A Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança estava uma tampa que cobria essa arca, que chamava propiciatório, era de ouro. E tinha um querubim em cada extremidade dessa tampa. Na antiga aliança, havia então um simbolismo, e ali então entendia-se que entre os querubins, por isso nós falamos, ó, leva-me à sala do trono. Aí a gente fala assim, entre os querubins nós cantamos. Por quê? Porque ali, na antiga aliança, simbolizava o quê? O trono de Deus. Amém? O Senhor é rei, Ele é majestade, majestade santa. Então ali, na tampa do propiciatório, entre os querubins, era entendido ou simbolizado como o trono de Deus no tabernáculo. E só, como eu falei, o sumo sacerdote podia entrar ali quantas vezes por ano? Uma só vez. Agora deixa eu te falar, você pode entrar quantas vezes você quiser. Aliás, de preferência, entra lá e não sai mais. Amém, Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí conforme o pai da fé? Aí, ó, viu como que é diferente? Amém, Jesus? Então hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ali permanecemos. Então vamos lá. Tem uma expressão nesse texto que chama a atenção e eu queria destacá-la. Pelo sangue, diga pelo sangue. Então, nesse dia chamado dia da expiação, o sangue do sacrifício era aspergido sobre o quê? Sobre essa tampa chamada propiciatório. Essa tampa de ouro que estava sobre a arca. E qual que era o sentido? Cobrir as tábuas que estavam na arca, as tábuas quebradas. É interessante, porque o sangue do sacrifício cobria a tábua quebrada, ou seja, a lei quebrada do homem. Olha só que interessante. E quem é a arca, simbolicamente falando? Cristo. Então, havia esse rito, que eles levavam então o sangue do sacrifício, aspergiam sobre a tampa da arca, para se cobrir as tábuas da lei que ficavam dentro da arca. E aí Deus, Ele não olhava para a lei quebrada, e sim para o sangue aspergido. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, que esse merecem. Deus não olhava para a tábua quebrada, mas sim para o sangue aspergido. Será que você consegue fazer um paralelo para os dias de hoje na sua vida? Deus não está olhando exatamente para a sua deficiência, para a sua imperfeição,
para o seu erro, para a sua falha, para a sua iniquidade, para o seu pecado. Ao contrário, ele está olhando para o sangue do Filho dele que foi aspergido sobre a sua vida. E por isso você pode agir com intrepidez e ousadia. Tem pessoas que acham que o crente que age com intrepidez e ousadia, ele está sendo usurpador. Ele está sendo, sabe, presunçoso. Para com isso. Um crente que anda, não ousadia e intrepidez para se sobrepor ao outro, para ser orgulhoso sobre uma pessoa, não. Intrepidez e ousadia para andar por fé, crendo nas promessas. Esse crente é um crente diferenciado. É você, querido, um crente diferenciado, que sabe que pode, porque Jesus conquistou, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas como é impossível que o sangue de animais removesse permanentemente, e nunca pôde, a iniquidade do pecado do povo, o que o sacerdote fazia de forma simbólica? Repetia. Então, todo ano, repetia. Todo ano, repetia. Todo ano, fazia de novo. Por quê? Porque era o quê? Era transitório e humano. Não era ainda divino e permanente o sacrifício. Nós temos que entender isso. Então, nós precisamos entender, como diz a palavra do Senhor aqui em Hebreus, no verso de número 11, um pouco antes do que nós lemos. Eu vou citar alguns textos que não estão nessa parte que nós lemos. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quantas vezes ele entrou? Uma vez. Por quanto? Para sempre, por todas as vezes. Por quê? Porque agora está consumado. Jesus não precisa repetir. E às vezes tem crente que está esperando Jesus repetir esse sacrifício. Parece que sacrifica Jesus de novo. Nós não precisamos mais, já foi feito. Agora nós temos que nos apropriar dessa realidade espiritual. Porque aquele povo sim tinha que rever todos os anos exatamente aquele rito, porque ele era transitório e era imperfeito. Ele era humano. Mas agora, o autor fala, quando porém, ou seja, agora, Jesus veio, ele vem como sumo sacerdote. Ele de fato é o sumo sacerdote com S maiúsculo, não mais sobre os bens vindouros, mas agora os bens realizados. Ele vem para dizer que mediante agora uma maior e mais perfeita, o mais perfeito tabernáculo, que não era mais agora feito por mãos de homens, que era feito o tabernáculo, aquela tenda retrátil, portátil, mas agora o tabernáculo celestial. Jesus, ele entra ali e ele não oferece sangue alheio, ele oferece o seu próprio sangue para redenção eterna. Ontem nós falamos na aula aqui, falando da graça, eterna redenção. Até quando vai a sua redenção? Até quando vai o seu resgate? Até quando vai a sua salvação? Até quando vai a sua justificação? Até quando vai a sua remissão? Pelo que consta nesse texto e muitos outros, é eterno. Não tem prazo de validade. Porque aqueles homens ficavam esperando o outro ano para ver se podia dilatar um pouquinho mais a graça de Deus e chegar estrupiado, mas chega no outro ano para ter mais um sacrifício. Agora não, de uma vez por todas, Jesus obteve eterna redenção, eterno resgate. Amém, Jesus? Outra expressão que eu queria destacar nessa mensagem de hoje: pelo novo e vivo caminho. Diga, novo e vivo caminho. Como eu falei,
os antigos, na antiga aliança, eles tinham um caminho. O caminho era pavimentado pela lei de Moisés. Nós citamos aqui João 1,17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então essa era a lei de Deus, para que não apenas o homem pudesse andar de modo digno diante de Deus, mas também Deus estava querendo que o homem soubesse que ele não era suficiente em si mesmo e precisava de um Salvador. A lei vem para mostrar isso, que o homem precisa de Cristo, o fim da lei é Cristo. Então, o caminho pavimentado na antiga aliança era o caminho da lei, mas agora Jesus inaugura, diga, um novo e vivo caminho. Novo caminho, porque não era mais trilhado no velho caminho. Se é o novo, porque não é mais trilhado na velha aliança. E a velha aliança, aqui também o autor dos Hebreus, no capítulo 8, se você puder acompanhar também no versículo 13, a velha aliança, ela vem substituir, a velha aliança, ela é substituída pela nova. Então o caminho velho é substituído pelo caminho novo. Hebreus 8, 13 diz assim: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Ou seja, esse caminho desapareceu. Por quê? Porque o único que poderia trilhar esse caminho foi Jesus. Então ele trilha e ele guarda para si. E agora ele estabelece um novo caminho nele. Porque o caminho da perfeição, que é o caminho da lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita, santa e justa, só Jesus podia cumprir. Ele cumpriu, guarda em si, e agora ele se torna o caminho. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora, para eu entrar nesse caminho, eu não posso entrar mais no caminho da lei, porque eu sou imperfeito para caminhar nesse caminho. A lei é santa, ela é espiritual. Eu sou carnal, não consigo. Mas agora Jesus, ele conseguiu, ele fez, e ele guardou o caminho nele. E agora pela fé eu entro em Jesus e caminho nesse novo caminho. Amém? Quantos estão no novo caminho? Então não mais no caminho das ordenanças, que nos era prejudicial. Paulo vai dizer aos Colossenses que Jesus, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Havia uma dívida. Quem disse que nós éramos devedor? A lei. A lei fala que a alma que pecar, morrerá. A lei que fala que matar é pecado. Então, havia um escrito de dívida contra nós. Constava de ordenanças. Não matarás. Aí eu matava. Ah, mas eu nunca matei, mas odiei meu irmão. Matou. Então, não consta mais esse caminho de ordenanças, porque a ordenança era prejudicial. Não mais por um antigo caminho feito por Moisés no Monte Sinai. Foi o monte que ele recebeu ali a lei. E que a lei, ela não libertou o povo, mostrou o povo que estava cativo e precisava ser liberto, não somente por Moisés, que Moisés ele também vai ser um tipo, e ele mostra de forma, uma sombra da libertação de Israel, mas liberto por Cristo. Então, não mais pelo caminho feito por Moisés no Monte Sinai, mas por um novo e vivo caminho feito por Cristo no Monte Calvário, que gerou liberdade. O caminho de Moisés, ele libertou o povo fisicamente ali do Egito, mas não conseguiu libertá-lo totalmente do pecado, que foi a aliança no Sinai. Mas agora, o novo e vivo caminho de Jesus, que foi feito num outro monte, que é o Monte Calvário, gerou liberdade. Amém? Esse é o novo caminho, diga novo caminho. E esse caminho não é apenas novo, mas ele é vivo. É um caminho vivo, porque não mais se trilha um caminho de morte, pavimentado por sangue de animais mortos.
mas agora é pelo sangue do Cordeiro que ressuscitou. O sangue desse caminho era sangue de animal morto. Agora, no novo caminho, é o sangue de um cordeiro vivo, porque ele morreu, mas ressuscitou. Diga, o meu cordeiro, o cordeiro de Deus, ressuscitou. Por isso, é um vivo caminho, não sangue de animal morto, mas do cordeiro que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus bem alto. Aleluia. Amém, Jesus? É interessante porque a morte do animal, ela dava para o sacerdote na antiga aliança a condição de ir e oferecer o sacrifício, mas também o animal estava morto e não havia mais sangue, então por isso ele precisava repetir. Então nós precisamos entender que agora é um vivo caminho, porque a morte não pode mais impedir o sacerdote de interceder, porque agora ele vive eternamente. Então agora nós podemos entrar e saber que a nossa aliança, ela é viva. Não se caminha mais pelo ministério da morte, gravados em pedras, mas agora é o ministério do Espírito gravado nos nossos corações. Amém, Jesus? E finalmente, a terceira expressão que eu queria destacar nessa mensagem é pela sua carne. Amém? Diga, pela sua carne. Então nós temos essa expressão, pela sua carne. Porque Jesus, ele teve a sua carne ferida lá na cruz. A sua carne foi sacrificada. A sua vida foi sacrificada. E com o sacrifício de Jesus e com a sua carne sendo rasgada, Deus também rasgou o véu de alto a baixo que fazia separação daquele lugar chamado Santo dos Santos. Amém? Amém, Jesus? Então nós estávamos na antiga aliança separados do Santíssimo Lugar, e a separação desse ambiente era por meio de um véu espesso, grosso, que não certamente seria rasgado facilmente, mas a Bíblia vai dizer, e ela registra isso, dizendo que lá em Mateus 27, 50 e 51, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então isso aconteceu quando Jesus morreu, foi sacrificado, quando o corpo dele foi rasgado. Então pela sua carne, o véu é a carne de Cristo. Quando o véu, ou seja, a carne de Cristo foi rasgada, o véu também foi rasgado, simbolizando o caminho novo e vivo aberto para todos os que creem. Tem algum crente aqui nessa manhã? Tem algum que crê nessa manhã? Então eu quero te falar que não há mais separação, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe agora uma pessoa que não possa, uma pessoa crente que não possa acessar o Santíssimo Lugar, porque o sacrifício de Jesus, que Isaías disse, é o que traz paz. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não tinham paz, eles estavam atormentados e temendo entrar nesse lugar. Hoje nós cremos que o corpo de Jesus, que é o véu rasgado, esse sacrifício de Jesus nos traz a paz de entrarmos no Santo dos Santos, porque nós temos agora intrepidez e ousadia, nós todos que cremos. Novo e vivo caminho aberto para todos aqueles que creem. O véu aqui refere-se à morte de Cristo. Não somente a morte, mas também a vida de Cristo. O véu aqui representa a nossa única possibilidade de acesso ao Pai.
Jesus, certa vez, ensinando aos seus discípulos, lá em João 6, no versículo 56, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso nós vamos participar da ceia, para comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue. Comermos da sua carne, bebermos do seu sangue. Nós fazemos aqui um ato simbólico, mas que anuncia uma realidade espiritual. E a realidade espiritual que está sendo anunciada é que não há mais separação. Nós podemos acessar a sala do trono, nós podemos acessar o Santíssimo Lugar, nós estamos livres. Nós temos agora esse novo e vivo caminho, pavimentado não por animais, sangue de animais mortos, mas o sangue do Cordeiro que vive e vive eternamente. Hoje você pode entrar com intrepidez e ousadia, querido. Talvez existem coisas na sua vida que você está sentindo peso. Hoje é dia de trocar esse fardo pesado, esse jugo duro, porque você está vivendo certamente fora do padrão de Deus, que é o padrão da fé. Toda vez que existe peso, toda vez que existe jugo, toda vez que existe fardo pesado, toda vez que você vê que não está fluindo, é porque você não está vivendo plenamente em fé. Porque aquele que vive em fé, ele já trocou, ou ele já sabe que pode trocar constantemente o fardo dele e o jugo dele com Jesus. Porque Jesus já fez o que deveria ser feito. Toda vez que há peso, é que nós estamos ainda tentando nos relacionar com Deus com base na lei. Mas toda vez que há leveza é porque nós já operamos pela fé. E essa é a justiça que o Senhor está trazendo nesse dia. Sabe, nós precisamos entender que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Como eu falei, nós estamos vivendo uma época que precisamos vigiar o nosso coração, que sutilmente outros ocupam esse lugar. Outras coisas, às vezes o trabalho, às vezes uma pessoa, às vezes um engajamento que nós temos em causas, às vezes, sabe, a própria família que é bênção, mas não pode ocupar o lugar de Jesus. Às vezes alguma coisa que eu desejo tanto, e eu luto por aquilo, mas não enganjo na causa de Cristo, andar por fé. Hoje nós precisamos entender que há 505 anos atrás, nós tivemos um marco espiritual que foi chamado a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante do século XVI, encabeçada por Martinho Lutero, ela veio exatamente para colocar por terra todas essas coisas que atentavam contra a fé. E dos postulados da Reforma Protestante foi Solus Christus, que é somente Cristo. Não há salvação por meio de nenhum outro. E às vezes nós esquecemos disso, não para acessarmos Cristo e vivermos na eternidade, mas para vivermos aqui já na terra, vivermos Cristo aqui na terra. Muitas vezes nós trocamos o sangue do Cordeiro para o sangue do animal morto, que é transitório, que é terreno, que é humano. Nós somos chamados hoje a olhar para os céus, olhar para Cristo, olhar exatamente para isso, somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. É isso que nós precisamos entender nessa manhã. E fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você agora pudesse realmente buscar o Senhor. Já comece a orar, querido. Não espere o ministério de louvor fazer a canção. Não espere o pastor te conduzir. Já comece a orar. Já comece a clamar. Já comece a falar com Deus. Sabe, se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra falou o seu coração, se você está realmente entendendo que existe um novo e vivo caminho, você sabe que pelo sangue de Jesus você pode entrar nesse lugar, no santo dos santos, com intrepidez, com ousadia. Então faça isso, clame ao Senhor, diga: Pai, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui na tua presença, mas eu venho, não pela minha bondade, não pelas minhas qualificações,
mas eu venho, Pai, com o sangue de Jesus cobrindo a minha vida. Pelo sangue de Jesus eu caminho nesse novo e vivo caminho. Pai, eu creio que o véu foi rasgado. Eu acesso a sua presença no santíssimo lugar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Oh, Jesus, aleluia. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Queria que você colocasse a mão no seu coração e ainda com os olhos fechados, continuasse em oração e declarando essa verdade, declarando ao Senhor em oração, com seu coração contrito, quebrantado, dizendo: Pai, quantas vezes eu me privei de entrar na sua presença, de entrar no Santo dos Santos. Quantas vezes eu me coloquei tímido e com medo de entrar na sala do trono e acessar o trono da graça, me esquecendo que ali eu posso receber, acessar socorro em ocasião oportuna. O Senhor está me oportunizando exatamente esse acesso através de Cristo. Pai, eu tomo agora esse espírito de intrepidez e ousadia, pois como diz a palavra, tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pai, eu não quero participar apenas de um ritual e comer do pão, sem ter entendimento que o pão simboliza a sua carne, a carne de Jesus, que foi rasgada, para que o véu fosse rasgado, para que o véu da lei fosse rasgado, e eu pudesse acessar esse lugar de intimidade com o Senhor. Pai, alinha o meu coração com o teu. Quantas vezes eu tenho esperado em tantas coisas, tenho esperado no homem, tenho esperado na política, tenho esperado nos bens, tenho esperado em um curso, tenho esperado na profissão, tenho esperado na minha família, tenho esperado nas minhas habilidades, tenho esperado em tantas outras coisas que muitas vezes têm ocupado a primazia no meu coração. Pai, eu peço perdão hoje e declaro que eu quero ter essa intrepidez, eu quero ter essa ousadia, porque eu sei que o Senhor me confiou em Cristo Jesus, o Senhor me deu esse acesso. Se na antiga aliança eles não tinham o acesso, somente um poderia entrar ali uma vez por ano, hoje, em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para Deus o Pai. O Senhor nos deu agora essa condição, o Senhor nos chama de povo, de propriedade exclusiva de Deus, de nação santa, de sacerdócio real. Pai, nós declaramos que pela fé vamos acessar esse lugar, vamos acessar essa presença, não vamos nos contentar com nenhum outro lugar. Queremos a presença, queremos o Santo dos Santos, queremos a visitação do Senhor, queremos mergulhar em Ti, queremos ser imersos em Ti, queremos sentir a Sua presença, queremos experimentar da Sua glória. Vem, Senhor,
Vem, Senhor, nos envolva com o manto da sua glória. Oh, xalarabacei, beremanás, elarabassuri canta labachei. Oh, lamachaleremanás. Enche as nossas vidas, Senhor. Eu quero. Nós desejamos, Pai, esse lugar. Oh, Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo Pai. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo eu queria que você agora, com os olhos fechados, com a sua mão no coração, repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele é o único mediador entre mim e o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia estive na tua casa, na tua presença, nesse lugar de adoração íntima, mas deixei a sua presença, a sua casa, me afastei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias dos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, se você fez esta oração que nós acabamos de fazer juntos, e você se identificou com esta oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos agora, que eu quero orar por você. Levante a sua mão se você fez esta oração e se identificou. Vejo mãos levantadas aqui. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você. Você que está dizendo: sou eu, essa é a minha oração, eu aceito o sacrifício de Jesus e confesso publicamente. Ou quem sabe, você que estava afastado, está voltando. Eu abençoo sua vida, você que levantou sua mão, quer aqui nesse prédio, ou quer distante, eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro que não haverá e não há mais condenação sobre a sua vida, e nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro salvação. E se você fez essa oração e levantou sua mão, você pode sair do seu lugar aí onde você está e vir aqui à frente. Amém? Eu queria que você que levantou a sua mão, você pudesse fazer isso, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Amém? Eu já estou aqui. Se você fez essa decisão, eu quero orar por você e com você. Amém? Eu quero que os diáconos se posicionem aqui à medida em que nós já vamos servir a ceia. Mas enquanto isso, nós estamos aqui para dizer que você é bem-vindo. Você que está aqui e fez essa decisão. Amém, Jesus. Aleluia. Fique de frente para mim aqui. Isso, você que fez essa decisão, pode vir. Não importa, sabe? O que importa
é que Jesus está te chamando. Amém. E tudo vai se fazer novo, assim como Ele fez e inaugurou esse novo e vivo caminho. Agora também Ele faz novas todas as coisas na sua vida para sempre. Amém, Pai? Nós oramos e abençoamos essas vidas preciosas. Nós declaramos, ó Deus, que sobre elas está a graça de Deus. Pai, talvez no passado quiseram ser aceitas por meio, ó Deus, das obras da lei, das obras, ó Deus, que trazem justiça própria. Mas agora elas se rendem ao seu amor. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é nos rendermos a Ti. Porque nós não podíamos e nós não conseguiríamos, mas agora crendo, nós podemos todas as coisas. Crendo que Jesus, Ele conquistou esse direito de nós nos achegarmos a Deus. E ao olharmos para nós, o Senhor não olha mais as tábuas quebradas, mas Ele olha o sangue de Jesus sobre nós. E por isso agora Ele nos torna filhos amados. Vocês são filhas, filhos amados. E agora também Ele declara que, ainda que sejam pródigos voltando, não haverá e não há condenação, mas há uma festa, uma celebração. Porque muitas vezes aqueles que estavam mortos reviveram, estavam perdidos e foram achados. E o que mais importa é que vocês saibam agora que o véu está rasgado e vocês podem acessar esse lugar que é de direito de vocês, não somente uma vez por ano, mas todos os dias dos seus anos até o fim. Nós abençoamos em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Eu quero agora que vocês recebam o carinho da igreja, que são seus irmãos, essa família preciosa, família da fé. Vou contar até 3 e eu queria que vocês se voltassem para receber o abraço carinhoso dessa família, que vai caminhar com vocês também, e um ajudando o outro até o dia de Cristo, amém? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos à família de Deus. E agora os diáconos, eles vão entregar os elementos da ceia. E aqui são elementos simbólicos. O pão é pão mesmo, o cálice é suco da videira mesmo, amém? Mas tem um sentido espiritual, e só consegue discernir o sentido espiritual aqueles que nasceram de novo, aqueles que já foram batizados, dando testemunho público que nasceram de novo. Então, se você já nasceu de novo recebendo Jesus e já foi batizado nas águas, então você pode receber os elementos da ceia e participar da ceia do Senhor. Caso você não tenha recebido Jesus, não sei o que você está esperando. Nós acabamos de fazer um apelo aqui. Receba Cristo, receba a graça, receba a salvação. Mas eu quero te falar, se você já recebeu Jesus e ainda não desceu as águas, nos procure. Pastor, eu quero me batizar, eu quero descer as águas. E você em breve estará descendo as águas batismais, proclamando exatamente a sua nova vida em Cristo Jesus. Porque o batismo é um testemunho público que você pertence a Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ministrar então a ceia, esse momento tão lindo. E na ceia, nós temos aqui uma direção. A direção que é dada é que
nós possamos nos examinar a nós mesmos. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame. O seu esposo não pode fazer isso por você. A sua esposa não pode fazer isso por você. O seu pai não pode fazer isso por você. É um autoexame. É você e Deus. Mas sabe, o exame aqui não é para condenação, mas o exame é para encorajamento. É para que você se lembre de que a sua fé está sustentada não por sangue de animal morto, mas a sua fé está sustentada no sangue do Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou. A sua fé não está mais em ritos, tentando cumprir a lei e trazendo exaustão e decepção, mas a fé em Cristo, como aquele homem perfeito que cumpriu toda a lei e os profetas, e agora Ele te dá graciosamente com Ele todas as coisas, inclusive o direito de celebrar esse momento. Sabe, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é saber que nós somos filhos amados de Deus. Amém? Então agora, querido, à medida em que nós fomos ministrando, você vai glorificando o Senhor também. Como eu falei, não é um cortejo fúnebre, mas é uma marcha triunfante, à espera do rei, e o rei está voltando. E a Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então levanta o pão e diga assim, diga: graças a Deus. Diga: eu dou graças, porque o corpo de Jesus, simbolizado por este pão, foi rasgado, para que o véu fosse rasgado e eu tivesse acesso ao Santo dos Santos. Coma do pão agora em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Você pode levantar o cálice agora e dizer: este é o cálice da nova aliança, do novo e vivo caminho, inaugurado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Beba do cálice agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então anuncie agora, igreja: Ele virá, Ele virá, Ele voltará, Ele voltará. O Rei está voltando. Aleluia! Oh! Seu amor pela cruz, esse amor gentilmente atraiu-me sem palavras, me aproximo.
Nós te agradecemos, Senhor, porque foi lá na cruz que o seu sangue verteu. Pai, pela cruz nós nos achegamos a Ti, nós corremos, ó Deus, para os braços do Pai, nós sentimos o pulsar do coração de Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós podemos correr com ousadia, intrepidez, entrando no Santo dos Santos, para Te adorar, Pai, vivermos a vida, Pai, de fé, que glorifica o Seu nome aqui na terra. Pai, que o Senhor nos levante como crentes vencedores, como crentes que andam pela fé, como crentes, Pai, que não mais estão presos aos rudimentos da lei. Não, Pai, pela justiça própria, mas pela justiça que procede da fé. Pai, nós declaramos nesta manhã, Deus, essa realidade, por meio daquilo que nós experimentamos, que é a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Declaramos, Pai, que assim como os hebreus foram libertos do cativeiro durante mais de 400 anos no Egito, nós fomos libertos por toda a eternidade pelo sacrifício de Jesus. Nós declaramos, Pai, que somos livres e declaramos, ó Pai, essa libertação para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, uma vida cheia de propósito, uma vida abundante, uma vida com sentido, uma vida que vai valer a pena todo o sangue vertido naquela cruz. Nós oramos e toda a igreja diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz. Uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Aleluia.